Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e esse vídeo é vídeo a pedidos. Muita gente me perguntou, Léo, como é o trabalho do Anderson Barros? Como o Anderson Barros trabalha? A gente vai falar nesse vídeo aqui, vamos trazer os pontos positivos, pontos negativos, vamos falar de alguns trabalhos antigos deles, vamos falar também do trabalho que ele teve no Vasco em 2017. Enfim, vamos trazer a característica desse profissional que muita gente quer saber. E olha, é um nome que praticamente aí tá bem certo para ser o diretor executivo do Vasco. É um nome de unanimidade também dentro do Vasco. É um nome que o Vasco deve procurar nos próximos dias. E a gente vai trazer aqui para vocês tudo que envolve esse trabalho de Anderson Barros, como ele gosta de trabalhar, como ele faz os seus times, como é que ele monta, se ele é um cara bom para gerir elenco, enfim. Você vai saber tudo a partir de agora. Vai subir a vinheta, depois da vinheta você vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho do Anderson Barros. Então vai subir a vinheta! Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando o nosso vídeo. Você vai conhecer um pouquinho do trabalho do Anderson Barros, que é o cara favoritaço aí para ser o diretor executivo do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito sobre isso. Vamos trazer algumas comparações com o trabalho de outros que estavam aí sendo especulados no Vasco. Mas enfim, antes disso, mandar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, que assista, que se inscreve no canal, que está sempre aqui comentando. Muito obrigado! Você é o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, como eu sempre falo. Assista esse vídeo, gostando, se inscreve, dá uma moral pra gente aí. A gente está quase chegando a 3.000 inscritos e eu ficarei muito grato se você se inscrever e será um prazer tê-lo como nosso inscrito. Vamos falar de Anderson Barros, né? Só quero falar Alexandre, né? Mas antes, já que eu tô falando de Alexandre, vamos comparar o trabalho dele com o Alexandre Matos? Qual a diferença, Ale? Olha, inclusive, a forte reclamação lá no Palmeiras é por isso. Porque o Matos é um cara que tem um trabalho muito de pompa, aquele cara que tem um trabalho mais pra mídia, que mostra que tá trabalhando, que faz contratações de impacto. O Barros não. O Barros é um cara que gosta de fazer contratações pontuais, gosta de fazer contratações que estejam dentro do orçamento da equipe. Isso é um ponto positivo que eu acho que o Salgado procurou para trazer o Anderson Barros para o Vasco. E outra, é um cara que tem como seu ponto fortíssimo a dedicação. É um cara reservado, diferente do Matos que tem redes sociais hoje, é um cara que está sempre nos holofotes. Ele não gosta disso. O Anderson Barros dificilmente dá entrevistas, então a gente não vai ver ele tanto assim dando entrevistas. É um cara muito mais reservado, mas que é muito competente. É unanimidade por onde passou, eu falo em termos de diretoria, que todo mundo fala, é um cara competente, é um cara que gosta de trabalhar, é um cara que sempre dá resultado. Se você dá uma meta a ele, ele vai lá e cumpre. Mas também tem seus pontos negativos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas qual é a situação dele, Léo? Por que ele seria um nome bom para o Vasco hoje? Olha, olhando o mercado hoje, é um cara com experiência. Desde 2004, quando iniciou lá no Flamengo, é um cara que vem trabalhando, né? Tem bons trabalhos como em 2006 a 2008 no Figueirense, onde chegou a final de Copa do Brasil contra o Fluminense, foi 2 vezes campeão catarinense, foi campeão também carioca com a equipe do Botafogo, passou por Vitória, passou por Bahia, enfim. É um cara que tem aí um vasto conhecimento dentro do futebol brasileiro. Já passou até pelo Vasco, com aquele time que levou o Vasco à última Libertadores, né? Saiu no final de 2017, não ficou para 2018 com a entrada do Campelo, mas é um cara que tem aí uma larga experiência. Uma coisa que eu não gosto muito dele é de algumas apostas que não dão certo, né? Não vou colocar aqui muitos nomes aqui de jogadores, mas faz algumas apostas às vezes que não dá certo, inclusive na questão de técnicos também. Às vezes faz algumas apostas que não agradam tanto a torcida, que não dá tanto resultado. Por exemplo, 2017 no Vasco, tivemos aí 3 técnicos. O Cristóvão Borges, que a maioria não queria. Depois o Vasco teve o Milton Mendes, que foi um revolucionário, né? Que praticamente aí revolucionou a situação do Vasco, até acertar com o Zé Ricardo, que foi o cara que levou o Vasco para a Libertadores de 2018. Enfim, tem esse grande problema com ele para trabalhar. Mas, em compensação, o Barros consegue descobrir grandes jogadores, sim. Vamos ver aí em 2017, a gente tinha um time que era bem forte, era um time que era capacitado, era uma mistura de medalhões com meninos da base, e conseguiu levar esse time até a questão de ir para a Libertadores. Outra coisa muito interessante do Barros
é o trabalho que ele tem no extracampo, no bastidores. É um cara que é muito respeitado, é um cara que tem domínio de vestiário, consegue fazer com que o grupo trabalhe em prol das metas do clube. É um cara que também consegue resolver os pepinos da diretoria. Geralmente, quando tem algum problema de questão de salário, ele é o cara que está lá na frente, que vai lá responder, que vai buscar. É um cara que blinda o elenco também. Vamos colocar aí como aconteceu no Palmeiras na época da pandemia, jogadores como Lucas Lima, Patrick de Paula, entre outros, que saíram. Ele fez a punição, mas sem grande alarde, puniu os jogadores, depois foi os jogadores reintegrados, conseguiu fazer isso internamente, não trouxe a público. E é um cara que consegue trabalhar muito bem com o seu vestiário, além de ser competentíssimo. Então, o nome do Anderson Barros é muito consenso hoje dentro do Vasco por isso, pela forma que ele trabalha, por ser um cara que entende as questões financeiras do clube, que não faz grandes contratações que sejam para parar. Não, ele faz contratações para que o clube consiga ter um time competitivo. E seus últimos resultados, infelizmente tem uma mosca aqui perturbando, mas seus últimos resultados mostram isso. No Palmeiras, claro que pegou um time que já estava formado pelo Alexandre Matos, mas conseguiu 2 títulos importantes, que foi a Libertadores de 2020, mas também a Copa do Brasil, e está em mais uma final do Copa Libertadores, que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foi definida. Então, o Barros tem um perfil muito de cara trabalhador, um cara calado, um cara que não gosta de holofotes, um cara que vai fazer com que o time jogue e que monta os bons times. Então, né, dentro dessa capacidade dele de trabalhar, acredito eu que ele possa ajudar o Vasco com um time bom, um time que não vai ter grandes contratações, mas um time guerreiro, um time de operários. É o que ele costuma fazer quando ele monta seus times e costuma dar certo, porque chegou próximo de zona de Libertadores praticamente em todos os seus trabalhos, chegou também próximo de estar de títulos, né, em questões de títulos estaduais. Então, um cara que consegue montar times que vão ser competitivos. A marca dos times que o Matos monta é essa: times competitivos, times que não têm grandes pompas, mas que tem jogadores que conseguem fazer dentro de campo times com raça, times que conseguem competir e trazer bons resultados. Então é isso, gente. Isso aí é uma análise que eu faço do Barros hoje. Mais informações acompanhe no nosso canal. Agradeço a você. E para quem pediu, tá aí o vídeo. A gente trouxe aí uma pequena análise de como é o trabalho do Anderson Barros, que pode ser o futuro diretor executivo do Vasco. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.